Dando continuidade à videoaula 13, nós iremos ver agora o segundo código. Já está carregado aqui no MPLAB. Esse é o código. Eu vou mostrar para vocês o que nós acrescentamos para que o PIC consiga ler os sensores, né, os 4 sensores, o LDR, o LM35, o SHT11 e o DHT11. Então, nós iremos ver isso. Eu vou carregar esse código no MPLAB novo para que os caracteres sejam ampliados, para facilitar a visibilidade para vocês. Como eu falei, esse MPLAB realmente ele não está configurado com meus equipamentos. Houve um problema, acho que provavelmente é o plugin e não deu tempo para eu consertar isso. Então eu continuo compilando na versão antiga do MPLAB. Vou carregar aqui somente o arquivo fonte. É esse aqui. Essa pasta vai para vocês depois por e-mail. O primeiro exemplo nós já vimos, que foi esse. Agora nós iremos ver. Na verdade é o mesmo código, só acrescentando os comandos, né, os define, as variáveis e o código, né, no loop para ler os sensores. Então vou abrir aqui só o arquivo principal. Pronto. Dá para a gente visualizar melhor. Então vamos para o início. Pronto, aqui nós estamos no início do programa. Aqui são os arquivos, includes, que nós estamos usando para o PIC 18 F4455. E continua a mesma coisa. Aqui é onde nós acrescentamos. Essa parte aqui foi acrescentada ao código anterior, né, do primeiro exemplo dessa videoaula 13, que a gente usava somente o LED, né, acionava somente o LED. Então aqui nós temos a definição de um pino para o DHT11. Como o DHT11 ele usa somente um pino, vou mostrar aqui para vocês. O DHT11 ele usa um pino de dados para enviar e receber dados, é um único pino. Então ele está conectado ao PIC, ao pino 2 do PIC, que é o pino A0. Na verdade aqui está definido, nós estamos usando esse pino como uma entrada e saída digital. E depois que nós definimos o pino para o DHT11, nós incluímos a sua biblioteca. Então quando a gente inclui a biblioteca vai assumir esse define aqui. Ela tem um define padrão, para um pino padrão, mas quando a gente define antes, ele vai assumir esse novo define. Então o pino que o DHT11 vai utilizar vai ser o pino A0. O SHT11 da Sensorion. Então são esses dois defines e esse include aqui. Os dois defines, por quê? Porque o SHT ele utiliza 2 pinos para se comunicar. É como se fosse uma comunicação I2C, mas proprietário, né? Esse modelo usa um I2C, mas proprietário da Sensorion. São 2 fios, um para o clock, né? Esse aqui é o clock, e o outro é os dados, né? Que é o fio azul. Nesse pino de dados nós usamos um resistor de 10K tipo AP.
segundo o padrão, seguindo o padrão da própria Sensorium no seu manual, datasheet. Então são dois pinos, 39 e o 38, ou o B6 e o B5. O B6 para os dados e o B5 para o clock. É o que está aqui, ó. B6 para os dados, B5 para o clock. Pronto, depois nós incluímos a biblioteca, que é o SHT75. É um modelo de sensor também de umidade e temperatura da Sensorium. Ele vem num invólucro diferente, ele é um pouco mais preciso, mas a biblioteca é a mesma, para o 75, o 10, o 15, o 11. Então, uma vez definido, usando esses defines aqui, declarando esses defines, a biblioteca vai usar esses pinos, B6 e B5, para se comunicar com o sensor. E aqui, continuando, nós temos o código padrão, não foi alterado nada. Continua o mesmo código. As funções, né, para se comunicar com o XB, API 10, não muda nada aqui. Então vamos rolar um pouco a tela para baixo. Vamos para o final do arquivo, né, do código fonte. Então estamos no final. Então no main, o que é que nós temos no main? As mesmas declarações aqui. Foi incluído no main, né, na estrutura, né, no corpo do main, essa função faz parte da biblioteca do DHT11, né? É uma função que vai inicializar o DHT11, né? O pino, colocar o pino no nível flutuante. Então aqui inicializa e outras variáveis. Então aqui é a função que inicializa o sensor DHT11. Só isso que tem aqui no main. E o código fonte, isso aqui continua, eu não tirei, mas também não estou usando, enviando. Aqui eu já coloquei até o endereço do coordenador, caso queira que os dados sejam enviados periodicamente, é só tirar esse comentário e ele vai enviar essa mensagem como um teste para o coordenador, de tempos em tempos. Está programado lá no timer que essa variável pub envia, ela vai ser alternada de 1 em 1 segundo. Agora vamos aqui, que é o mais interessante, que é o nosso código. Antes disso, do main, ou melhor, do loop, nós temos a função map, foi criada a função map, que é o timer, continua o mesmo. Se vocês quiserem aumentar o tempo, né, do envio contínuo, como eu falei agora há pouco, só aumentar aqui, colocando 1000 vai para 2 segundos. E aqui nós temos a criação de uma função, a função map do Arduino. Aqui nesse compilador não tem essa função pronta, se tem realmente eu não conheço. Procurei, mas não achei, realmente não tem essa função, mas nós implementamos aqui, ó, é um padrão, você pode encontrar em fóruns, em tudo, que é comentários sobre o CCS. Então nós temos funções, você encontra funções compatíveis com a do Arduino. Então aqui nós estamos criando a função map do Arduino para converter uma resolução em outra. Nós iremos precisar para o sensor de luminosidade, o LDR, conforme estava o código do Arduino. Pronto, aqui começa o nosso loop, nossa função principal. Então o que tem aqui de diferente? Continua a ligar o LED, desligar o LED, eu mantive. Se for a API 90, então vai entrar aqui nesse corpo e vai testar os comandos que a API 90 recebeu. Se foi o LED, se for esse comando aqui para ligar o LED, ele vai executar isso. Se for para desligar, vai executar isso. Caso seja o sensor
LDR, né, de luminosidade. No Arduino eu tinha colocado aqui como Lumi. Aí vai depender de vocês, como vocês querem usar o nome do comando. Aqui, para distinguir, como nós estamos usando 4 sensores, para distinguir um do outro, eu usei o próprio nome do sensor, então LDR, para ler a luminosidade. Então aqui nós temos o código. O que muda aqui? A main.cmp, como eu falei, ó, ela não aceita colocar direto a constante aqui, string constante, então nós criamos uma variável, colocamos o comando dentro dela, né, a constante, a string, e depois comparamos. main.cmp está comparando somente os 3 primeiros caracteres da variável, do conteúdo da variável payload, que nós recebemos através da API 90. Então, se for igual a esse comando, né, se esse comando que foi enviado através da API 90 for igual a LDR, então vai ser executado isso aqui, ó, que está aqui dentro do corpo, somente isso. Então, o que nós temos aqui diferente do Arduino é que o canal AN1. Quer dizer que o LDR está conectado ao pino AN1, canal 1. Vamos ver? Aqui, ó, o LDR é o fio azul, está conectado ao AN1, pino 3. Está correto. Então nós temos primeiro que definir qual canal nós iremos usar, porque os canais são compartilhados. Aguardamos mais ou menos em torno de 10 microsegundos, porque baseado no manual do CCS, código da CCS, dá um time de 10 microsegundos no mínimo. Aguardar o conversor, né, estabilizar. E a função que lê o conversor analógico digital é a read ADC. Pronto, a gente ler a informação do ADC, do pino ADC, que está conectado ao LDR, né, a saída do LDR, e armazenar essa variável de 16 bits, int 16, valor RAW LDR. Então nós vamos armazenar o valor bruto aqui, de 16 bits, e depois nós iremos converter através da função map para uma resolução de 255, ou melhor, 256, né, que vai de 0 a 255, dá 256 passos diferentes, em vez de usar 1024. É isso que a função faz, igual ao Arduino. Aqui nós usamos o payload para a mensagem, né, que nós iremos enviar. Tomar cuidado, que eu coloquei 20 aqui, e aqui, ó, você tem que ver isso, ó, essa quantidade de caractere, mais o que vai ser convertido aqui, mais um byte, né, não pode ultrapassar 20. Então é bom sempre deixar essa variável sempre folgada, um caractere, bytes a mais, para não ter problema. Tá? Toda vez, então, se você for escrever uma mensagem aqui, vê o tamanho da matriz. Não ultrapassa, senão o PIC ele não envia. Essa função aqui ela não envia. Depois que formatamos a mensagem através da função sprintf, né, passamos o tamanho da mensagem, que é o strlen, passa o tamanho da mensagem do payload para a função send ZigBee API 10. Então a função vai saber qual o tamanho da string que vai ser enviada, e aqui nós estamos passando exatamente a string. Aqui foi declarada como char, né, e a função ZigBee API 10 ela aceita um unsigned char, que ela envia tanto caracteres como bytes, né? Unsigned. Então a gente tem que fazer esse cast aqui, ó, para ela não mostrar mensagens de erro. Pronto. A próxima, a LM35. Mesma coisa, cria uma string, dá um nome para ela, armazena o comando que você quer e depois faz a comparação. Aqui eu estou usando main.cmp, você pode usar strcmp, né, string. A diferença é que a strcmp ela não usa o terceiro parâmetro, o tamanho. Né? Ela vai comparar exatamente com a string, ela vai comparar exatamente essa string com o conteúdo do payload. Então,
é ideal a main CMP quando você recebe uma string grande que é dividida em vários campos. Aí você usa a main CMP ideal. Aqui eu estou usando, não tem problema nenhum. Mas ela é mais usada quando você recebe uma string, né, um comando grande que é dividido em vários campos. Então você vai separando os campos. Os primeiros 4 bytes. Depois do quinto ao sexto, um exemplo. E assim por diante. Você pode pegar os campos do início, no meio, intermediários até o fim. Usando a MCNP, usando o endereço de ponteiro, né, usando o endereçamento. Aqui é direto. Então aqui poderia ser substituído simplesmente pela strcmp também, a função do C, só que sem o terceiro parâmetro. Então se for igual, se o comando que nós recebemos aqui dentro do payload, através da API 90, for igual a LM35, é igual a 0, na função retorna 0, então vai executar isso aqui. Mesma coisa aqui, setar o canal, agora o canal 2 é o AN2, então o LM35 está ele é conectado ao pino AN2, vamos ver. O LM35 é o roxo, o fio roxo está conectado ao AN2. É isso mesmo? É. Aguarda 10 microsegundos para estabilizar o conversor. Faz a leitura do pino analógico e armazena nessa variável, LM35, valor RAW LM35. Aqui eu coloquei teste, eu estava fazendo teste, né, com fórmulas diferentes, porque quando a gente usa o LM35 no PIC, realmente tem algumas diferenças de graus de temperatura. Quando você mede, né, direto no multímetro, o LM retorna corretamente. Então é bom tomar cuidado com as configurações do PIC, né, para que ele não tenha essas perdas da leitura da temperatura exata do sensor. Então eu testei essa, seguindo vários exemplos de fóruns, né? Essa daqui, o que é? Essa aqui, a diferença é isso aqui, já tem a constante já calculada, na verdade é isso aqui, né? A voltagem mais os 100 para fazer a conversão em graus e do valor dos passos do conversor analógico digital, que é 10 bits. Então ele já calcula e coloca tudo aqui. Quer dizer, não houve diferença, realmente a resposta quase são idênticas, não tem diferença nenhuma. Então eu continuei usando essa fórmula que a gente tinha usado no Arduino. É a mesma, isso aqui é o mesmo que isso, aqui é o mesmo que isso. A diferença aqui, é que dessa forma aqui nós estamos enviando separado, que é interessante, né? Enviar em duas partes, uma inteira e uma fracionária. Porque lá no seu programa, se você for fazer um programa em linguagem C, ou Delphi, ou C#, qualquer outra linguagem de programação, ou Node.js, então você vai receber as partes separadas. Aqui, está enviando em float mesmo, em fracionário já, enviando em forma fracionária. É uma string, né? Mas é uma string já convertido em fracionário. É um valor fracionário convertido em string. Então, mas de qualquer forma, vai como uma string no formato float. A diferença é essa. Você envia aqui como float, uma string float. Aqui não, em decimal, separado. Você que faz a formatação, a vírgula, quem coloca é a gente, tá vendo aqui? Então, o %D vai a parte do Celsius inteiro, né, que é o valor da temperatura, o grau Celsius inteiro, e aqui a parte fracionária, se tiver, ou 00 se não tiver. Quem que faz a formatação é a gente. Eu acho mais interessante essa, que você pode comparar tanto a parte inteira como a parte fracionária de forma separada. E a função que envia, mesma coisa. Calcula o tamanho da mensagem, da string aqui, do formato que o printf formatou, e depois envia. Passa a string, né, para esse parâmetro, convertendo aqui um cast em unsigned char, ponteiro, string. Próximo é o DHT. Então, DHT é a mesma coisa, cria-se o nome do comando, coloca-se numa variável, depois compara. Ele tem 3 caracteres, eu coloquei aqui porque eu estou usando a main CMP.
Se fosse a str-len, ou melhor, se fosse a str-cmp, não precisava desse terceiro parâmetro, mas ela só compararia exatamente somente o comando que recebeu, com o conteúdo inteiro do payload, né? Se você usar a str-cmp, ela vai comparar sempre com o conteúdo inteiro, não tem como testar campos à parte. Aqui eu aumentei um pouco, você pode ver que o payload eu aumentei aqui, né, porque a mensagem é um pouco maior. Deixei com espaço, aqui também ó, coloquei 30 bytes para o payload, para a mensagem formatada, né, total. Então aqui ó, o DHT11, como está, como funciona? Então tem essa função aqui, ó, a get data, ela retorna o status do DHT11, se houve algum problema ou não, e armazena nessa variável status, DHT11 status. Depois nós testamos se o status for 1, se o status for 2, se o status for 3. Ok. Foi na hora que eu estava digitando. Faltou isso. É um OR aqui, né? É um operador OR, ou. Então, ele vai testar aqui, esses números aqui, depois a gente pode ver na biblioteca que ele está falando bem assim, se houve erro de checksum, se houve erro no DHT11, se houve um erro geral. Então aqui eu estou testando todos os erros como um único. Se houve um erro, simplesmente se houve erro. Então eu coloco essa mensagem, escrevo a mensagem e copio aqui dentro do payload. E envio. Se houve um erro, envio essa mensagem para o meu coordenador, né? Ou para o rádio que fez a solicitação do comando DHT11, a leitura do sensor DHT11. Caso não houve erro, cai aqui, ó, é por else. Então, como está formatado? O formato é esse que nós criamos. Ó. Esse aqui é o protocolo que vocês criam. Eu criei dessa forma. Eu estou usando aqui ó, o asterisco para representar o símbolo de grau e o C do Celsius. É preciso enviar isso quando você for fazer um programa definitivo? Não, mais elaborado. Não precisa enviar. O programa lá coloca. Então nós temos simplesmente que identificar o que? Quanto menos string você mandar, quanto menos caracteres você mandar no protocolo, mais eficiente ele fica. Aqui eu coloquei para ficar bem didático. Então, aqui é o nome do comando, é interessante sim, 3 letras DHT, usei o REST para separar, e depois do REST temos o T de temperatura, 2 pontos, aí vem a temperatura, desse formato. Eu coloquei o asterisco para representar o símbolo de grau, não era necessário, mas eu estou colocando. Dei um espaço, depois vem a umidade, 2 pontos, ou 2 pontos que é a umidade, depois o valor da umidade. A umidade é a porcentagem da umidade. Pronto, isso aqui foi a nossa mensagem, nosso protocolo. Tá? Pode ser melhorado, tirando esses símbolos, reduz. Já reduz aqui em 3 caracteres. Aqui, na verdade, não tem esse espaço, seria isso aqui. É o REST, que é a umidade, e aqui indica a temperatura. Então, quando você for fazer um programa, vocês vão ler esse campo. O que eu estou lendo? Que sensor que está me enviando a informação? É o DHT. Então, se é o DHT, ele está enviando a temperatura e a umidade. Então, você captura esses 2 campos, esses 3 campos, e depois vem a temperatura. Depois disso, se vier o REST, novamente, é a umidade. REST é a umidade, 2 pontos. E aqui a gente vai formatar. Primeiro nós formatamos isso, tudo junto. E depois colocamos aqui ó, a temperatura. A temperatura no DHT, da biblioteca do DHT11, ele retorna como uma variável matriz. Né? Então, ela tem esse nome padrão, valores. Valores. Então, na posição 2 é a parte inteira.
como a gente estava trabalhando aqui, o Celsius e a fração, no LM35. Então, nessa variável aqui, ó, valores 2, na posição 2, é a parte inteira da temperatura. Aqui, tá vendo? É bom que ele já separa. Valores 3, na posição 3, é a parte fracionária da temperatura também. O valores 0 é a parte inteira da umidade. E o valores 1 é a parte fracionária da umidade. Então está separado, né? Tá vendo? Aqui. Então a gente só está formatando. Estou usando o printf, que eu não uso o ponteiro na primeira, porque como eu não estou usando aqui o ponteiro, ele está simplesmente copiando, né, convertendo isso, que é um byte, em um string, né, através do printf, nessa posição. E depois coloca tudo aqui, copia para payload tx. Pronto, payload tx já tem essa informação aqui. Ó. Aqui eu vou posicionar onde? Ó? Então eu uso aqui, ó, como índice do payload agora, do payload tx, eu uso o tamanho desse texto aqui. Ó. Qual o tamanho dele? Então ele tem esse tamanho. Então a gente vai passar aqui. Ó. Então quem vai calcular o tamanho, a posição, né, dessa string, ao final dela, na verdade qual o final dela, é strlen. Então aqui ele vai retornar o tamanho, a extensão dessa string aqui. Ó. Pronto, a gente coloca aqui. Quer dizer que o próximo parâmetro, que é a temperatura, né, o segundo byte da temperatura, a gente vai posicionar nessa posição agora. Vírgula, nós já colocamos a vírgula aqui, então o próximo é o campo da parte fracionária e o símbolo de grau Celsius. A gente vai colocar a partir dessa posição, onde acabou essa string, acabou aqui, né, onde ela vai continuar aqui. Qual a posição? strlen retorna para a gente, não precisa a gente calcular. Então ele já vai indexar corretamente ao final dessa string, ele vai acrescentar, como se fosse uma concatenação que está fazendo aqui. Então esse operador de endereço, ele posiciona dentro da string, na posição que a gente indexar aqui. Ó, e copia. E assim por diante. O próximo também. Ó, ele vai pegar a próxima posição dessa string, nós copiamos agora, ela concatenou essa com essa, já ficou maior, e o strlen calcula qual o tamanho dela, e já posiciona um caractere após a string anterior. Então a gente vai colocar a umidade agora, esse código, vai concatenar vai concatenar dentro da variável payload tx. Por quê? Porque nós estamos usando esse operador de endereçamento e a posição do índice. E depois nós, por último, a parte fracionária. Também nós iremos concatenar. Então, na verdade, é isso. Está concatenando, quer dizer, está formatando e concatenando ao mesmo tempo. Então, por isso que eu usei a printf. Né? Existe uma função em C que se chama cat, concatena, né? Cat. Mas ela não formata. E essa printf, além de formatar, ela copia e também pode concatenar se a gente usar o operador de endereçamento. É uma artimanha, realmente é uma função muito poderosa, mas em microcontroladores ela às vezes deixa a desejar, quer dizer, eu imagino que não foi implementada por completa, mas num compilador do PC ela é muito poderosa, essa função, essa printf, resolve vários problemas. Não é tão eficiente como a função do C++, porque essa printf faz parte do compilador C e não do C++. O C++ tem outras funções mais eficientes que a sprintf, mas a facilidade de sprintf é interessante. Pronto, formatamos, copiamos, formatamos e concatenando montamos a string completa nesse formato aqui, ó. E passamos para a função send Zigbee API 10, quer dizer, vai enviar a string. Qual o tamanho dessa string? Aqui, ó, strlen, depois que fizemos essa montagem todinha, essa concatenação, ele vai saber qual o tamanho total. Veja que todas as vezes que a gente usa a string aqui, ó, essas aspas, automaticamente quando é formatado e copiado para a variável payload, a função sprintf acrescenta
um final de string, né, um caractere nulo. Ela sempre acrescenta, então ela sempre vai finalizar a string. Ela não vai deixar a string aberta. Então vai ser interessante para a função strlen. Ela sabe onde finaliza a string porque tem um final, um caractere nulo no final, um null. E aqui nós passamos a string e a função send envia. Isso vai ser idêntico também para o SHT, que tem um formato bem parecido. A diferença é o uso das funções e das variáveis. Então aqui nós temos, aqui a gente vai saber se é o comando SHT, se for, ele vai entrar nesse corpo aqui. Vai processar isso aqui. Como a DHT11, ela tem seu código de erro e funciona dessa forma. Então são as funções, aqui ó, isso aqui é padrão, você sempre vai usar dessa forma, da biblioteca do SHT75, ou melhor, do SHT11 também. Tá? Então aqui é para saber o erro, se houve erro. Então sempre vocês vão usar essas duas linhas. Né? A umidade e a temperatura, que é um tipo de estrutura, SHT underline value, que aqui vai retornar a umidade e aqui a temperatura. Veja que eu aumentei o tamanho do payload para 35. Pronto, aqui a gente, nessa variável erro, vai conter erro ou não. Se há um erro, é diferente de zero o retorno. Então, se é diferente de zero, houve um erro. Com o HT75 ou HT11, quer dizer, não está conectado, houve um problema de checksum. Pronto, a gente retorna um erro único. Erro, a gente mostra a mensagem erro SHT. E envia. Depois que a gente envia, a gente reseta, né, o SHT11, ou na verdade o SHT75, o que estiver sendo usado. Essa função aqui da biblioteca ela vai resetar, preparar de novo o SHT. Se houve algum problema com ele, problema de reset, essa função vai restaurar. Se não for um problema físico de desconexão, ela não está conectado corretamente, então se não for isso, ela vai resolver resetando o SHT. Caso não houve um erro, vai cair aqui. Então aqui ó, ele converte inteiro para float. Aqui também, a unidade de inteiro para float, aqui converte o inteiro para float também, a temperatura. E armazena nessas duas variáveis. .f. Então, na verdade aqui é uma estrutura, né? Você viu que aqui era inteiro, ele converteu para o mesmo nome, ó, variável ponto, só que agora é f, float. E aqui era de umidade, em inglês, né? Com H, underline val, que é a variável ponto i, em inteiro. Então vai converter de inteiro para fracionário. Depois disso, existe essa função aqui, ó, SHT75, que vai calcular a umidade e a temperatura. Então lá dentro da biblioteca SHT75 existe vários cálculos matemáticos. E quem criou esses cálculos foi a própria Sensorial. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Como calcular? Realmente são cálculos complexos, né? Faz parte do sensor e tudo mais. Então a gente precisa somente passar o endereço dessas variáveis aqui. Ó. Passa o endereço da temperatura, passa o endereço da umidade. E essa função vai retornar aqui. Ó. Como é um ponteiro, ela vai retornar a resposta nessa própria variável. Ela vai retornar aqui mesmo. E depois que ela retorna, nós podemos também calcular, tem uma função que calcula, já faz parte da biblioteca, que calcula o ponto, né, o point, que é o ponto de orvalho. Então, se a gente calcular a temperatura do ponto de orvalho, se precisar, simplesmente é só passar a umidade e a temperatura, que tem uns cálculos complexos que vai retornar, a partir, baseado na temperatura e na umidade, o ponto de orvalho, temperatura do ponto de orvalho. Então aqui nós iremos informar 3 campos para quem requisitou: a temperatura, a umidade e o ponto de orvalho. Então aqui é um formato, a mesma forma que a gente estava usando lá no DHT11, a gente vai usar no SHT11. Ó, mesmo formato, temperatura, só que aqui está em float, ó,
3 casas, no mínimo 3 casas decimais, e fracionária somente uma. O grau Celsius eu estou usando e o F é de Freud, né, a formato. Então a gente vai converter esse número fracionário em uma string. Concatenar com isso aqui, ó, com esse cabeçalho, e armazenar dentro do payload tx. Depois nós iremos acrescentar a essa string que nós criamos e formatamos, tá vendo? O strlen vai calcular onde ela finalizou para acrescentar isso agora. É uma concatenação, por isso a gente tem que usar o operador de endereçamento. Então ela vai concatenar, vai formatar e concatenar junto com o primeiro formato. E por último, ela vai formatar o ponto de orvalho, né, que é em grau Celsius também. A gente usa um O nosso protocolo a gente vai usar um O para dizer que é o ponto de orvalho, o U para a umidade e o T para a temperatura. Então, rest T, 2 pontos para a temperatura, rest U, 2 pontos para a umidade, rest O, 2 pontos para o ponto de orvalho. Então, quando chegar essa mensagem lá no seu programa, no PC, ou em outro microcontrolador, você vai saber como desmembrar as informações, separar os campos e depois tratar as informações. Se aqui está sendo enviado em string, lá você pode converter isso em número, né? Converter de string em um ponto flutuante. Isso é feito lá no seu programa. Depois desse formato, a gente passa o tamanho total da string, aqui a strlen vai saber qual o tamanho final, a extensão da string, porque ela sempre coloca, né, a função sprintf coloca no final da string um nulo. Então, se não tivesse um nulo, strlen não ia trabalhar adequadamente, ia retornar valores sem sentido. Então, a gente tem segurança porque a sprintf coloca o nulo, finalizando. Então, a gente pode usar a strlen. Se fosse uma programação C++, aqui não é C++, é C puro, só C. Então, se fosse um compilador C++ como o Arduino, realmente a gente ia usar variáveis como string, ancestring, facilita pra caramba. Pronto, feito a formatação, envia-se a string completa. Quando você digita lá no seu programa ou no rcom-sb um sht, ele vai retornar essa mensagem, tudo formatado. Tá? O sht11 ele tem um tempo de 2 segundos para responder. Então, na hora que a gente fizer o pedido, a gente vai ver que ele vai esperar. As funções lá tem delay, desculpe. E vai ter algum retardo para retornar a informação. Pronto, é isso aqui que foi feito no código. Se você quiser usar somente um sensor, você apaga ou coloca comentário aqui ou remove. Não vai fazer diferença nenhuma no código, nem mesmo no hardware que está lá. Simplesmente não vai utilizá-lo. Tá? Então, se todas essas funções são respondidas através de um comando enviado via API 10, né, no remetente, chega aqui no PIC como um API 90 e aqui nós tratamos essa API 90. Aqui, ó. Então, se for API 90, vamos tratar tudo isso que tem aqui dentro e retornar para quem requisitou. Isso aqui indica que nós iremos retornar para quem requisitou. Caso vocês queiram retornar para algum módulo específico na rede, então vocês colocam aqui, ó, direto o endereço dele, sem converter, sem usar o swap. É direto. Coloca 0x 0013A200 para DH e depois o endereço DL. Você tem que saber qual é o endereço do rádio. O endereço da rede, como vocês não sabem, se vocês não souberem, que sempre muda, então coloca FFFE. Pronto, através dessas funções vocês podem já desenvolver códigos interessantes, né, programas interessantes para o PIC. Não só para esse modelo, como para outros também, desde que tenha uma capacidade de memória RAM para suportar nossos buffers, né, porque a gente lê e tem que armazenar para testar, depois copiar ainda para uma estrutura, então a gente precisa de memória RAM. Essa é uma das requisições para se utilizar o modo API em microcontroladores. Pode ser o Arduino, Atmega, né? É o mesmo Atmega e o Arduino,
e o PIC outras famílias de microcontroladores. Pronto, vamos fazer um teste. O microcontrolador para adiantar, eu já gravei, já coloquei aqui, ó, já está funcionando, coloquei exatamente esse código. O código já é o código já foi compilado, já foi colocado, gravado lá dentro. E agora nós iremos fazer alguns testes. Eu já tenho aqui carregado o programa RCOM-SB. Vamos conectar, já está aqui, ó. O adaptador com SBB já está conectado, está na porta 115 aqui no computador. Vamos conectar e descobrir o nó da rede. Veja que na aula anterior, na mesma aula, né? Aqui é só a continuação da aula, da videoaula 13, nós gravamos, alteramos o parâmetro NI, lembra? Através da API 17, ó. Eu já desliguei esse circuito, liguei novamente e ele continua com o NI que nós gravamos, porque nós usamos o WR, o comando WR. Todos os comandos estão descritos na API, ou melhor, no datasheet, né, no manual do rádio que a gente usa, o manual do XBZB. Lá no final do manual tem todos os nomes dos comandos disponíveis, os comandos, né, AT, se vocês queiram usar. Aqui já tem uma lista, uma pequena lista, tá vendo? Mas se você quiser saber qual o significado de qualquer um desses, vocês podem utilizar o manual. Lá tem uma descrição de cada um. Esse %F para o rádio ZB, o que ele faz? Eu vou preencher aqui os campos com esse endereço. Vou clicar aqui, ó, preencheu. Aqui é para você, %V, você quer saber a temperatura, ou melhor, a tensão de alimentação que o XB está usando. Então é interessante quando você está usando bateria, né? Se você quiser saber qual a tensão no pino do XB, quanto de tensão tem. Ele retornou aqui, ó. Então a gente tem que fazer um cálculo para saber, né? Então ele retornou em 2 bytes. Esse aqui é o checksum, esse último. Tem esse 0B e 0B16. Então no manual também tem uma fórmula de fazer os cálculos. Depois nós veremos isso no final do treinamento. O manual tem os cálculos lá, faz uma divisão, porque aqui ele está retornando 16 bits, né? É o ADC do PIC tem 10 bits, né? Vai de 0 a 1023. A gente tem que fazer os cálculos para converter isso em tensão, em volts, né? Tensão em volts. Vamos fazer o teste agora, então já está preenchido o endereço. Vamos colocar aqui em ASCII, executar o primeiro comando. Vamos ligar o LED. LED rest on, que é o LED 1, 2 pontos, ligar. Lembre-se que aqui o LED, né? Deixa eu posicionar aqui. Como no teste, essa primeira parte dessa videoaula, né? Nós usamos o LED. Então isso aqui não é novidade. Vamos só testar, tá vendo? O LED REST1, 2.1. Se tivesse mais LEDs conectados aos pinos do PIC, você poderia colocar aqui o LED 2, LED 3, o relé 1, relé 2, relé 3, assim por diante. Ou dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3 e assim por diante. Vamos voltar aqui e o LED é esse aqui, ó, no circuito. Onde está meu mouse? É um LED azul. Então vamos enviar. O LED acendeu. E ele reportou, ó, LED on, ligado. Vamos desligar. Então o RCOM-SB facilita, né? Clicando com o botão direito aqui, ó, no botão enviar, vamos definir como on esse código aqui nós colocamos. Opa! Vou ter que resetar aqui. Vou limpar o que eu fiz.
primeiro é 1, né? É on. Então vamos colocar como on. Agora sim. O 0 para desligar, botão direito, vamos definir o segundo item como off. Botão direito novamente no botão, exibir botões. Facilita agora, né? O LED pisca, conforme a gente liga e desliga aqui, ó. Vamos agora ler o LDR. Ele leu um valor de 39. Vou colocar a mão em cima do sensor e vou enviar depois. Tirar a luminosidade um pouco. Eu já retornou um valor diferente. Então, está funcionando o LDR. Vamos agora no LM35. Retornou a temperatura naquele formato que nós pedimos, 23,9 graus, em torno de 24 graus. Como eu falei, tem algumas diferenças, precisa ver como trabalha o microcontrolador, as configurações possíveis de ADC e tudo mais, para que fique compatível, né, a leitura do ADC com a saída do LM35. Vamos ler agora o SHT, né, da Sensorion. Ele retorna aqui, ó, a temperatura. Vou fazer outra leitura. Retornou 27 graus, realmente o valor bem alto, em comparação ao LM35. A umidade aqui está 75, realmente. Aqui está chovendo muito, né? No Nordeste, aqui onde eu estou em Alagoas, em Anadia, desde junho chove direto aqui, está muito úmido. Já cheguei a ver isso aqui com 85%, 89% de umidade, muito úmido fica. O ponto de orvalho, 22 graus, 22,7. Então, quando essa temperatura está 27, se ela ficar abaixo desse valor aqui do ponto de orvalho, então há orvalho, né, nas folhas das árvores, nas plantas, né? Há orvalho nas folhas, é possível observar isso. Somente aqui de madrugada realmente é possível ver isso. Isso aqui provavelmente vai mudar. Vou fazer outra leitura. Aqui está quente porque estou dentro de um laboratório, de uma sala aqui. E que realmente tem um monte de equipamentos ligados, então aqui está um pouco quente. Lógico que lá fora está frio, né? Frio aqui para a gente do Nordeste. Em torno de uns 21, 22 graus lá fora. E agora o DHT 11. Em torno de 25,6 e 75 de umidade. Muita coisa não, a diferença está mais na temperatura aqui, né? Tá aí. Voltando para o SHT. Viu que ele demora um pouquinho para responder, né? Porque ele tem um tempo de resposta. Ele vai calcular tudo lá e vai responder. Está respondendo aqui que tem a umidade, a temperatura e o ponto de orvalho. LM35, LDR. Pronto. Então quer dizer que está funcionando, né? O XBee, né, está enviando e está recebendo no modo API. O que vocês colocarem lá de mensagem, não só de sensor, mas como outro tipo de informações que você queira enviar, realmente a API está realmente funcionando adequadamente no PIC. Responde rápido, viu?
Pronto, aqui nós concluímos essa parte, essa videoaula 13, né, que aqui é a segunda parte da videoaula 13, porque não deu para incluir tudo em um único vídeo. Somente ia ficar muito grande o processo e demorado. Então separei essa videoaula 13 em duas partes, mas continua sendo a videoaula 13. Então eu espero vocês agora na próxima videoaula, que é a videoaula 14. E nós iremos, de vez em quando, alternar. Na próxima videoaula nós iremos falar sobre Arduino, mas nós poderemos também alternar sobre o PIC. Então você já tem muita coisa, muitas ferramentas agora para o PIC, né? Já dá para trabalhar muito bem com o XBZB, com o PIC. As explicações foram usadas para o Arduino, né? A parte de diagramas, a mesma coisa. Só o código-fonte, que eu dei uma passada, uma explicada rápida por cima, que é a diferença, mas a explicação de funcionamento das APIs são idênticas para o Arduino, para o PIC ou qualquer outro microcontrolador. Então eu fico aqui, finalizo aqui esse final essa segunda parte da videoaula 13. Até a próxima.